Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de reforma íntima. Dia da gente aprender a lidar com as nossas imperfeições, descobri-las e repará-las, consertar. Porque afinal de contas, foi a gente, que tropeçou lá atrás. Então nada mais justo do que a responsabilidade cair sobre nós. E a gente é que vai consertar. Mas em conjunto é mais fácil. Então a gente gosta de dizer que esse estudo é um estudo construído. Nós temos aqui na frente um facilitador e ele abre para que todas as pessoas possam falar, possam dar o seu depoimento, levantar a mão, pode conversar e participar. E juntos a gente vai construindo esse conhecimento. Só lembrando para a turminha, que às vezes tem alguém que está nos assistindo, boa noite ao pessoal da internet, e que quer conhecer os nossos trabalhos da casa, nós temos outros dias de atividades. Na segunda-feira, às 8 horas, palestra transmitida pela internet e presencial sobre o Evangelho. Na terça-feira, nós temos o estudo do livro Transição Planetária, que é feito apenas aqui no centro. Começa às 7h30. Na quarta-feira, a reforma íntima. Na quinta-feira, a reforma, nós temos o passe após o estudo e também transmitimos. Na quinta-feira, nós temos o estudo do livro Céu e Inferno. Começa às 7 horas e esse é apenas online. Quem tiver interesse de participar, tem que entrar em contato com a gente para pegar o link do Google Meet para participar. No sábado, às 3 horas da tarde, nós temos aqui no salão o Evangelho em prosa para os adultos. Ao mesmo tempo, as crianças estão lá dentro trabalhando doutrina espírita, que é a evangelização infantil. E às 4h30, a mocidade começa os seus trabalhos aqui no salão. Então, tem trabalho para todo mundo. E nós também estamos com a nossa biblioteca funcionando. Quem quiser emprestar alguma obra espírita, fique à vontade para isso. E também temos um trabalho diferenciado para quem precisa, para quem está com algum sofrimento físico ou espiritual, que se chama atendimento fraterno. E os nossos médios que trabalham neste serviço, eles devem ser agendados. Aí pode entrar em contato ou com o Carlos Gomes, ou com a Vânia, ou com a gente mesmo. A gente programa um espacinho na agenda para esse atendimento. Certo? Vamos fazer a nossa leitura. Hoje quem vai trabalhar conosco, quem vai facilitar o estudo, vai falar um pouquinho de livre-arbítrio, essa ferramenta linda. Carlos Gomes, nosso companheiro. Vanessa vai fazer uma leiturinha, que a nossa leitura, a pessoa que lê chegou um pouquinho atrasada. Mas a Vanessa vai fazer a nossa leitura e a gente vai fazer a prece para começar os trabalhos da nossa noite. Vamos lá então. Livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo, ditado pelo Espírito de Joana de Ângeles. Leitura 116. Com certeza não solucionarás todos os problemas do mundo. Não obstante, podes e deves contribuir para que isso aconteça. Se não impedes a guerra, tem recursos para evitar as discussões perturbadoras que te alcançam. Se não dispões de saúde para brindar aos enfermos, logras socorrer um padecente. Se não solucionas os dramas humanos, concorre para acalmar uma pessoa. Se não tens meios para liderar grupos, acelerando mudanças que se devem operar no mundo, modifica-te interiormente, enobrecendo-te na ação do bem e da solidariedade. Então, tirada ao acaso, mas não ao acaso, que é nosso livre-arbítrio permite que a gente faça escolhas, mesmo que pequenas, mas que vão contribuir com um todo. Então, vamos fazer a nossa oração, quem se sentir à vontade. Feche os seus olhos. E que nesse momento nós estejamos aqui. Porque durante o dia nós permitimos que a nossa mente seja ocupada, atravessada por muitos pensamentos.
alguns bons, outros nem tão bons, outros menos bons ainda. Mas faz parte da nossa caminhada. Esse vai e vem, essas vibrações que se cruzam, mas que nesse momento em que estamos aqui no Centro Espírita, esse momento possa ser nosso, possa ser de todos e de cada um. Que a gente encontre aqui o alimento necessário, que a gente encontre aqui o consolo, a esperança que cada um necessita para o seu aprimoramento. Pedimos aos espíritos amigos que estejam conosco, que amparem e que guiem o nosso estudo de hoje e que nós possamos estar aqui de coração aberto para receber o auxílio da espiritualidade. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. É sempre uma boa noite quando a gente se encontra neste lugar onde ouvimos Jesus, o Evangelho, a espiritualidade presente, nos encontramos com nossos mentores, com pessoas amigas, nos sentimos família. Vamos conversar então, já que estamos aqui, vamos bater um papo sobre livre-arbítrio. E sempre na reforma aí a gente começa uma pergunta. Né? E a pergunta é... Não corre não, Sandra, vou fazer a pergunta. Você acredita em livre-arbítrio? Será que existe mesmo? Alguém não acredita em livre-arbítrio? Existem correntes filosóficas que falam que não, né? Que a Existem gente correntes filosóficas. não escolhe, né? Não. Que a gente está preso assim pelas amarras da sociedade, vamos dizer assim. A gente escolhe, mas não escolhe. Não quer dizer que eu acredito, mas eu penso sobre isso. O Espiritismo, né, embora ele traga orientações do Espírito Verdade, ele pede que a gente questione, né, como filosofia, e não vá ser dogmático, aceitando tudo só porque alguém falou, porque está escrito nos livros. Né? Somos racionais e podemos duvidar ou não acreditar em tudo. Por isso que quem não acredita, não se acanhe em levantar a mão. Ninguém levantou a mão. Então todo mundo acredita. Tá. Então nós temos liberdade de escolher ir para a direita ou ir para a esquerda, não falando de política, mas de caminhos, e até de política também, por que não? É escolhas, e que deve ser respeitado, né? Como a Vanessa falou, tem gente que não acredita. Né? Então tem um cientista, neurocientista, Robert Sapolsky, que argumenta que o livre-arbítrio é uma ilusão, resultado de pesquisa. Nossas decisões são determinadas por fatores biológicos, né, genéticos e ambientais, que estão além do nosso controle. Ele escreveu um livro, né, Determinados, a Ciência da Vida Sem Livre-Arbítrio. Ele explora como a genética, o ambiente e experiências moldam nossas escolhas, desafiando a ideia de que temos controle total sobre nossas ações. É para mostrar que nem todo mundo pensa como a gente, né? Então tem um grupo que pensa de uma forma, mas tem outro que pensa diferente, e nessa dialética nós vamos vivendo e aprendendo que não existe uma verdade absoluta e não somos donos dessa verdade. No final, quero voltar para colocar alguns acertos que ele teve aqui, segundo a visão A gente não vai espírita. comentar agora, então. Não, Vamos eu deixo comentar não, eu deixo Vamos falar do que a gente concorda, depois ele vem com contra-argumento. Isso aqui foi só para dar um impacto, porque a gente não está com essa bola toda, achando que todo mundo pensa igual a gente. Agora, uma pergunta pessoal. Você sente essa liberdade de escolha mesmo? Mesmo, todo dia? Sério? Sério? Fale conosco a respeito. Quer falar sobre isso? Nem todo mundo.
que eu acho que... Eu escolho todo dia levantar e sair da cama. Sim, Ah, sim, não, eu também. não, mas é uma escolha, não é uma escolha assim, eu tenho que fazer isso, não. É consciente. Eu tenho Uhum. que fazer isso. Nesse sou caso. obrigada a fazer isso. Nesse caso, ou em todos os casos. Não, que te coloca o tipo de um caso que eu tenho. Sei, Não, às vezes algumas eu tenho- coisas às você não vezes- pode escolher. Às vezes eu tenho uma tarefa Aí, ó, chata que eu olha penso lá, ó. assim, nossa, tem que Tem algumas coisas que você não pode escolher. O que, por exemplo? Eu não posso escolher pelo meu filho, por exemplo, porque eu não sou uma mãe controladora. Eu não posso Tudo bem, escolher por tudo ele. bem, por ele não. Mas Eu com relação a posso, você, a mim, tem algumas coisas que você não pode escolher. Eu não posso escolher não trabalhar, senão eu fico fome. Tá vendo? Mas Ó, pode. Eu posso, se Pode. quiser Posso. me Aqui, matar a de gente tem fome. que separar o que eu posso e o que eu devo. É. Né? Poder, a gente pode tudo. É. Agora eu devo, aí eu penso nas consequências. Né? Eu posso não trabalhar? Posso. Né? Mas qual é a consequência? Né? Então, o que eu ia perguntar, que ela já respondeu. Onde começa essa liberdade? De manhã cedo. Principalmente nesse frio, eu escolho sair da cama ou não. E quem é aposentado pode escolher. Eu ainda escolho ir para academia, todo dia 6 horas da manhã ainda. Agora, mais do que escolher, por que e para que eu uso esse livre-arbítrio? Né? Então, é uma coisa. No que eu estou usando o livre-arbítrio a meu favor de crescimento espiritual e a favor do outro? Né? Porque nós temos, já que acreditamos no livre-arbítrio, nós temos uma liberdade. O que eu estou fazendo com essa liberdade? Aí é de cada um. Porque toda escolha tem consequência. Né? Eu escolho trabalhar ou escolho não trabalhar. Escolho sair da cama ou escolho não sair da cama. Tudo tem uma consequência. E não escolher nada também é uma escolha. Não é? Escolhemos vir aqui hoje. Né? Obrigado. Então, foi uma boa escolha. Ô Carlos, olha que legal, né? Tá tudo interligado. Essa semana a gente trabalhou um outro tema, mas a reflexão na mocidade foi a mesma. A gente falou de céu e inferno, mas aí eles chegaram na questão, né, do ser bom, por que ser bom, né? E a reflexão foi essa, né? A gente perguntou para as crianças, mas é difícil ser bom? No primeiro momento todos não. Falei, mas o que tem de extraordinário? O que tem de ser bom que você não sabe fazer? Não tem nada. Tudo que tem que fazer uma pessoa que é boa, você sabe fazer, né? Mas a gente se sente preso às coisas. Convenções. As coisas que são as convenções do mundo. Então podemos dizer que nosso livre-arbítrio é limitado. Sim. Né? Às vezes quer mais, mas tem que atender, né? Uma questão social. Agora olha essa gravura aí. Como é que vocês percebem essa escolha? Corajosa. Oi? Corajosa. Corajosa. Ele quer ficar sozinho. Ou ele quer ficar sozinho. Os outros peixes estão muito chatos, né? Mas já parou. Por que eles estão chatos? Porque muitas vezes pode estar escolhendo as mesmas coisas sempre. Né? E ele fez uma escolha diferente. E paga um preço para isso. Quem escolhe diferente da maioria, paga um preço. Eu pensei corajoso por isso, porque eu falei assim, ó, todos os dias se põe comida no aquário que tem peixe, mas não se põe no que não tem peixe. Então ele vai pra lá sem saber o que é, sem saber se vai ter alimento, vendo que não tem ninguém. Pra mim é uma escolha E corajosa. muitos escolhem isso, né? Vai para um lugar que não conhece, se aventura. Né? Não foi assim que o Brasil foi inaugurado. Todos, né? Já tinha sido, foi inaugurado, a descoberta não foi. Né? Porque você descobre coisas novas, mas se você fica, né, fazendo sempre as mesmas escolhas, é o cachorro correndo atrás do rabo. Né? Não sai do lugar, aí a vida fica chata porque você está fazendo as mesmas escolhas. Porque todo mundo faz, está todo mundo igualzinho. Ele não quer ser igual, fala assim. Eu enxerguei diferente. Tudo bem. Eu enxerguei que ele fez uma escolha que, para mim, foi sem sentido, porque ele estava saindo de um lugar limitado e indo para o outro lugar igual. Tipo assim, se ele estivesse saltando
para um rio, para o mar aberto, eu acharia uma atitude corajosa. Mas ele estava indo para um outro negócio, igual assim como que ele estava, só que sem companheiros. Pode ser também sem concorrentes. De repente abrir um comércio. Mas é a busca do novo, né? Não. Tem gente que gosta de ficar sozinho, tem gente que... Cada um vai interpretar de acordo com o seu olhar. Mas foi uma escolha. Foi uma escolha. Né? Foi uma escolha. Eu fiquei imaginando Ousado. isso. Não, por que ele... Ele poderia até nem chegar lá, né? Ele está arriscando também. Está arriscando também. E a E o gente não impulso sabe, que né? ele teve que O dar. impulso não é grande, cai no vãozinho ali bem no meio. Pular a vida inteira. E aí a gente pode falar que ele fez uma escolha errada? Quando não dá certo, a gente pode falar que ele fez uma escolha errada? É só uma escolha. Né? É só uma escolha. Quem disse que o que não deu certo é o que era para ser o certo? Aí já entra expectativa. Então quem é ousado vai e depois vê o que acontece. Agora quem pensa demais às vezes não escolhe nada. Eles escolhem por ele. O mito da caverna. Sim, parece bem. E aí vamos ver o que o Espiritismo fala a respeito das nossas escolhas, né? Quando nós pensamos, já falamos várias vezes aqui, nós temos que falar para a gente se convencer que a gente está sempre irradiando ondas, né? Como um celular, como um computador, irradia ondas que a gente, a literatura espírita chama de ondas mentais, né? Que chama ainda de matéria mental, está no livro Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Então ele fala que essa matéria é o instrumento da vontade, gerando motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero. Então, assim como se constroem as estradas que vai dar aos lugares, a mente de cada um, pelas correntes dessa matéria mental, exterioriza, eleva-se a gradativa libertação do rumo dos planos superiores, indo, né, conhecer altas paragens, ou fica estacionado nos planos inferiores, com quem traça vasto labirinto aos próprios pés. Como entendemos isso? Primeira coisa para a gente entender, eu acredito em alguma coisa além da matéria, a vida continua após a morte do corpo, estou me preparando para isso, como é que está meu pensamento em relação a isso, para que eu já esteja fazendo o planejamento para ir para um bom lugar. Porque a gente fala de ir para o outro lado como se alguém nos colocasse em algum lugar do outro lado. Sou eu que planejo esse outro lado, com o meu pensamento, desde já. Né? E é simples. Faz o bem, vai para um lugar claro. Fez o mal, vai para um lugar escuro. É assim que a gente conta para as crianças. Né? Então, 2 mais 2 igual a 4. Agora, a gente fala que acredita, mas quem acredita mesmo está fazendo alguma coisa nesse sentido. Né? Igual aquele pessoal lá do Nordeste que foi, né? O padre foi para um lugar lá fazer uma oração para começar a chover, que não chovia, e teve um menino que levou guarda-chuva. Por que só ele levou? Então, se você tem fé que o padre vai rezar e vai chover, você tem que ir de guarda-chuva. Né? O menino foi. Então, se a gente tem certeza que vai para um outro lugar daqui a pouco, cadê meu guarda-chuva para levar? É isso que a gente vem fazer aqui toda semana. Né? Para entrar na nossa mente uma nova forma de pensar para a nossa vida mudar. Se eu não mudo o meu pensamento, nada muda na vida. E a gente culpa todo mundo, menos o próprio pensamento. Então, quando alguém tiver com algum problema, né, para e pensa. Igual quando você está doente, está com uma dor de barriga, o que você pensa? O que eu comi? Está passando dificuldade na vida, nada está dando certo, o que eu tenho que pensar? Parar e pensar aqui, como eu tenho levado a minha vida, no que eu tenho pensado. É o resultado. Não é fácil viver? Não está. Podem comentar, gente. Não é palestra, não, é bate-papo. É que eu trago as coisas que assustam. Eu
fiquei pensando assim, porque será que tem pessoas que sempre têm pensamentos ruins. Eu falo isso porque em casa, com meu marido, na convivência com ele, assim, ele pensa bastante diferente. Eu acho que é até ruim isso, né? Mas eu não penso nada de ruim, por exemplo, se eu vou viajar de avião, eu não fico pensando que o avião vai cair. Eu fico olhando pela janela, eu fico pensando na chegada, não sei. E ele já pensa, assim, nessas coisas. As possibilidades. Né? Nessas possibilidades. É coisa de homem. É coisa de ansioso, Tiago. É coisa de ansioso, Tiago. Mulher também Por isso que é bom. Igual quando às vezes você vai comprar passagem, né? Mesmo de ontem ele pergunta, quer com seguro ou sem seguro? Eu falei, não, com seguro. Né? Por causa de 2 contos, você vai deixar os descendentes sem indenização. Né? Então tem que pensar em tudo. É porque a gente não pode falar em morte, né? As pessoas têm medo de falar em morte, mas é uma realidade. E se preparar para ela. Né? Tem muita gente que fala, eu quero ser cremado, deixa um dinheirinho, né? Porque não é barato. É fácil ter desejo, eu quero isso, quero aquilo. Eu tenho que realizar o sonho. É o egoísta que morre e deixa tudo para todo mundo resolver, afinal eu já fui mesmo. Não, e aí chega lá, não está desligado do corpo, vai ser cremado, vai achar que está no inferno e vai voltar falando que o inferno existe. Pensamento é poder. E tem a ver com esse poder do pensamento. Chegar do outro lado, dependendo do conceito que a gente levar, é onde a gente vai se sentir. Né? Sentir que está tudo atrapalhado. Primeiro sentir que morreu, que é difícil sentir que morreu. Né? Porque é tão igual, você leva um tempo para perceber. E quando percebe, ainda não aceita. Aí fica brigando, mas como agora? E meus filhos? E isso, e aquilo outro? Tem que fazer todo um atendimento fraterno do outro lado, ou aqui numa reunião mediúnica, para aceitar. E depois de aceitar, ver o que acontece. Né? É só uma Acho que continuidade. livre-arbítrio também é para as pessoas muito fortes, porque tem as escolhas, né? Mas, ao mesmo tempo, se ele não for uma pessoa preparada e, assim, mais espiritualmente, ele se deixa levar por as influências que tem no dia a dia na nossa vida. E não é fácil. Sim. Fora aquelas pessoas que não têm esse esclarecimento que a gente tem no Espiritismo. A gente sempre tem um apoio, de uma certa maneira, tem um apoio para a segurança, pensando nesse aspecto. Mas as pessoas que desconhecem, às vezes é levada, nem pensa em livre-arbítrio. Ela age de acordo com o que vai levando a vida e às vezes ele é muito fraco, só reclama por que Deus fez isso para ele, por que ele está sofrendo. Então, essa mentalidade, né, que é espalhada que Deus tem que fazer tudo para mim, tudo eu empurro para Deus, tira a nossa autonomia. Né? Aí chega do outro lado, fica esperando Deus buscar. Cadê o outro? É Deus que não chegou. Né? Então, e mesmo no Espiritismo, tendo todo esse estudo e esse conhecimento, né, que a gente acha que tem, a gente ainda dá trabalho do outro lado. Ou então, quando está chegando a hora, né? Não adianta. A morte é alguma coisa que a gente, mesmo preparado, é um novo, né? Porque é uma mudança. É igual vocês aqui morar em outra cidade. Sempre uma mudança, né? Que exige algumas questões, né? Que a gente precisa trabalhar com a gente mesmo. E sempre no objetivo. O que eu tenho, quando eu parar para pensar, o que eu tenho para fazer depois de morrer? Para pensar nisso. Né? Tem que ter função, porque vou ficar uma eternidade do outro lado fazendo o quê?
ouvindo a Lili tocar violão uma eternidade. Ah, já É, é ó, o aleatório. pessoal tá querendo descansar. Claro que dança Vamos descansando. tocar harpa. Vocês acham que violão é difícil? Quero ver vocês tocar harpa. Descansar. Não vai não. Outra pergunta. Sabemos pensar. Sabemos distinguir qual pensamento que é meu, igual a Amélia falou. Às vezes a gente é levado a fazer coisas pelos pensamentos dos outros. E isso é forte. Né? Criança, pelo pensamento dos pais, Principalmente depois da jovem escola. que não acredita em nada, por exemplo, um adolescente. Está quase que adulto, mas pensa só no momento. O jovem ele pensa pela cabeça dos colegas. Vamos lembrar que todos aqui já fomos jovens, parece que não, mas sim. Né? Uns há mais tempo, outros há menos tempo. Naquela época você não quer ouvir pai e mãe mais, você quer ver o que é para fazer. E você faz o que todo mundo faz. Mas é do processo mental, né? É da tá cognição formando. daquela época. Você perde a sua referência da família, sua conexão não é mais com a família, é com o social. E aí você volta para achar os seus grupos e se encontrar, se descobrir quem você é. E que quando a gente começa a pensar pela própria cabeça, já começar? Né? Porque sempre tem influência. Agora então na internet e acreditar em tudo que vem Eu pela... acho que é muita insegurança. Dá mais insegurança. E se eu não sei pensar com a minha própria cabeça, eu sei o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou e o que eu quero da vida, independente da idade cronológica, né? Por isso que a gente fica perdido. Então o Espiritismo nos dá um norte, né? Do que é para fazer em termos de espírito. É que a gente na matéria pensa só em termos materiais, mas tem que pensar além disso. Fala, Fabiano. Se a gente parar para refletir um pouquinho, a gente é o que é e está onde está, justamente em razão desse nosso livre-arbítrio, do exercer do nosso livre-arbítrio ou da ausência dele. Porque tudo que onde a gente se encontra, o que a gente tem, se resultou de um pensamento que a gente escolheu e uma ação que a gente efetivamente adotou. Só que, como você colocou, na nossa mente, a gente traz pensamentos que são nossos, são originais, mas a grande parte desses pensamentos vem de fora, né? Sem falar da influência espiritual. Tem uma pergunta lá no livro dos Espíritos, né? Os Espíritos pode nos influenciar mais do que nos imaginam, né? Eles tem um termo lá que é utilizado. De ordinário, Que de ordinário, às vezes parece que eles nos dominam. Eles nos conduzem. E aí a questão justamente é essa, o desafio, né? Como diferenciar o que de fato é nosso, o que vem de fora e o que de fato agrega valor. Você usou um termo aí, né, interessante, um pensamento original. Será que existe pensamento original? Será que a gente já pensou alguma coisa que ninguém nunca tenha pensado? Não é difícil. Nós somos 6 bilhões. Né? Mas Então a gente pensa como o ser humano pensa. Né? Por isso que a gente está no mesmo lugar, no mesmo planeta. Aí a pessoa fala, o que é o umbral? O umbral é um local onde todo mundo está pensando da mesma forma, aí forma aquele cenário e está pensando de forma negativa. Aí tudo fica negativo em volta. Então nós, com o nosso pensamento, construímos esse mundo onde nós nos encontramos. É isso que o Espiritismo nos explica. Agora, como entender isso, ainda vai um tanto. Mas é isso que ele nos explica. Nós criamos esse mundo com os nossos pensamentos no coletivo. Né? Então você vai, né, fazer um mestrado, doutorado, vou ter essa ideia. Aí a primeira coisa que o orientador fala, né, pesquisa sobre isso. Aí você acha um tanto de trabalhos semelhantes ao seu. Então, você sempre acha que agora está mais fácil ainda. Né? Você acha que está pensando uma coisa nova, mas alguém já pensou. Só de filosofia que você vê isso. Né? Uma coisa vai dando origem à outra. Fala. Não, fiquei pensando que a gente está falando sobre livre-arbítrio, mas às vezes a gente tem uma visão um pouco equivocada, que a gente só usa o nosso livre-arbítrio quando a gente quer ou quando a gente está consciente.
E às vezes eu faço uma escolha ruim e eu uso do meu livre-arbítrio, porque eu escolhi ter aquela atitude. Nós ainda não somos totalmente bons, né? Muito interessante essa sua observação, porque a gente está acostumado a ter o livre-arbítrio, a livre escolha, na forma consciente, mas nós também somos o inconsciente. E o inconsciente também pensa, atrai, né? E aí quando ele avisa o consciente, já está feito. É só chorar. Né? Oi? Aí é só chorar. É só refazer. É, não chora primeiro, dá uma aliviada. Tem que a Mas mulher chora. uma o homem ligação, Oi? uma ligação segunda do pensamento, por exemplo, a criação de um artista. Ele pode ser absolutamente original. O quê? Um artista, por exemplo, na forma dele pensar, transpor o pensamento dele para a criação que ele vai executar, um quadro, alguma coisa que ele vai fazer com o seu dom artístico, pode ser absolutamente original. Completamente original. Ele pode 100% original. Ele pode pintar uma ser coisa que exagerado. ele pode pintar uma coisa que não existe. Ele pode fazer alguma coisa que até chega até no absurdo. Ele pode chegar no imaginário que nós vamos demorar talvez séculos para entender. Ou talvez passarmos séculos admirando aquilo que ele fez, que primeiro ele pensou, ou talvez ele instintivamente tenha até criado uma sua obra de arte. Ele pode ter sido original, com certeza. Com certeza. Porque não Isso foi- é um dom humano. Claro que a gente tem toda uma inspiração de divino, mas tem artista que não crê. E tem artista que crê e diz que aquilo foi uma obra do divino. Mas seja ela qual for a obra, é uma obra original e existem muitas na criação humana, na história humana. É uma forma de manifestação Eu do acho que a pensamento. gente precisa definir o que cada um está pensando como original. Original. Original Porque de autoria, original sim. de autoria ou original de origem? Né? O que é De original ou inédito. originário daquela pessoa? Porque assim. Porque mesmo que você, vamos pensar aqui, porque mesmo ser o inédito, ele se inspirou em alguma coisa. O Que pensamento existe. dele Um pensamento totalmente abstrato, sem pode ter vivência. sido um pensamento completamente abstrato ou completamente criado em cima daquelas experiências que ele viveu, daquilo que ele sonhou o tempo todo. E aí é complicado dizer se a palavra livre-arbítrio. Não vou separar o livre, que é uma outra, né? Mas é uma livre opção, é uma livre ação, é uma livre criação, porque são coisas que elas podem até ser siamesas, gêmeas, parceiras, irmãs, pode ser tudo. E certamente são, mas não são a mesma coisa. Né? O livre-arbítrio é outra coisa. E as outras liberdades casadas com alguma manifestação, inclusive da arte, a livre arte, ela é diferente. Ela não é livre-arbítrio. Ela está junto. Mas quando ele Elas escolheu estão ser muitas vezes artista, muito não foi um próximas. livre-arbítrio? Oi? Escolher ser artista não é um livre-arbítrio? Eu tenho essa dúvida, sinceramente. Mas a pessoa, para ser original, por mais que ela não queira, ela sofre influências do exterior. Não tem como não ter essa influência. Na literatura tem um fenômeno que chama superrealidade. Como é que você cria na literatura uma coisa que não existe a partir de outra? Então você cria hoje existe, mas vamos imaginar no século XIX, como é que você cria uma nave espacial? O próprio nome já diz, uma nave, um navio, só que é do espaço. Então você cria a realidade, uma realidade nova, baseada na realidade que já existe, em alguma coisa. Então você vai criar, por exemplo, a Revolta dos Mundos, do H.G. Wells. Ele vai criar um tripode. O que é um tripode? É um ser que não existe. Mas como é que você descreve isso? Ele tem 3 pernas. Pronto. Coloca Encostou. características. Encostou na realidade. Ele tem É a 3 ficção, pernas. né? Ele tem... Então, assim, é uma coisa que a pessoa cria, nova, inédita, que nunca ninguém pintou. Mas Essa parte ela da coisa, é... uma base. Teve uma base. linguista que ela fala isso. Todo texto é um mosaico de citações. Que mesmo que seja seu original, novo, você que pensou aquilo, você está escorado em séculos de tradição, de escrita. Você não consegue ser uma pessoa que escreva qualquer coisa baseado No nada. no nada. E pode entrar também, Dinata, a questão do inconsciente, né? De repente estava no inconsciente
E aí vem para o consciente, ele cria. Com certeza. Para esse inconsciente é uma vivência de algum E eu fato. só insisto, não perde a originalidade. Não, porque a expressão é original da Aí nós pessoa. vamos entrar numa coisa maluca. Original é mesmo, é original. Só Agora, que por exemplo, recente, né, digamos assim, para não entrar no passado. Eu tenho um autor, eu confesso que eu já li os livros dele várias vezes e eu gostaria de ler mais 100 vezes e tenho certeza que não vou entendê-lo. Mas eu admiro profundamente. Ele é absolutamente criativo. Ele se chama Jorge Luiz Borges. Esse danado, ele morreu no dia do meu aniversário, me deu de presente a morte dele e eu fiquei apaixonado pela obra dele. É uma obra maravilhosa. Mas ele para não- entender a ele não é criatividade original, vou te dele, falar como. Você já leu o Aleph? eu acho. Você já leu o Aleph? Eu já falava errado aí, eu falava Aleph. Você já leu o É a Aleph? primeira letra O do Aleph é alfabeto. Camões, a máquina do mundo. Ele se inspirou na máquina do mundo de Camões. Mas ele criou um estilo. Ah, não. Todo escritor, Né? bom escritor, Não ele vou cria falar um todo estilo. mundo, mas ele criou um Ele estilo. criou. Não, se ele criou um estilo, ele é original. Agora, se ele tem duas pernas, porque todo mundo antes dele tinha duas pernas, ou porque todo mundo escreveu livro, ele estava escrevendo livro. É livro. A questão não é essa. Mas a criatividade, o pensamento, não é isso? Sabemos pensar, sabemos distinguir os pensamentos que são nossos. O pensamento era dele. Ele soube pensar, Ele teve o desejo de escrever, nunca foi egocêntrico, sério, viveu a vida praticamente sério, desde a juventude. Então, ele foi absolutamente uma pessoa iluminada, especial. Mas ele, aí entra as minhas dúvidas da questão do livre-arbítrio. Ele fez as escolhas dele. Eu não estou falando da arbitragem, estou falando das escolhas. Né? Então, ele fez as escolhas dele. E nas escolhas dele, sem querer ser chato, ele foi original. Para o Espiritismo, aí entram outras, né, questões. Primeiro, ou a gente é inspirado por algum outro espírito, ou a gente tira o que a gente chama de animismo da própria alma, que traz de outras existências e coloca numa existência como se fosse a primeira vez. Na verdade, a gente já vivenciou isso. Por exemplo, a encarnação de um artista e que nasce num lugar onde ele não é artista. Mas é aquele menino que desenha, que compõe. Da onde que ele tira isso? É uma criança. Aí entra a questão espiritual. Por exemplo, cada um tem uma impressão digital, e não existe nenhuma outra igual. Então, cada um de nós que está presente aqui hoje é único. Não existe outra pessoa exatamente idêntica às pessoas que estão presentes aqui. E cada um tem uma percepção distinta, mas sem dúvida alguma, o livre-arbítrio está no nosso dia a dia. E por estarmos o espírito num corpo, muitas vezes a gente se deixa mover, né, essa parte nossa do livre-arbítrio, movida pelos nossos instintos, né? A questão animal, a questão instintiva, por exemplo, a raiva, a impulsividade, enfim, sentimentos, né? Sensações, emoções estão ligados ainda à matéria. E será que o livre-arbítrio não é justamente para a gente controlar os instintos? Porque o instinto é uma coisa que é não racional, né? Sim. E aí o livre-arbítrio, se eu estou escolhendo, né, racionalmente, eu preciso dar uma limitada nesse instinto para não agredir o outro. Eu escolho agredir e liberar o instinto, ou eu escolho segurar para não ter problemas maiores? Isso é livre-arbítrio? Ou é covardia? Aí é o ponto de vista. Ponto de vista. Tem pessoas que Ser pensam covarde ou ser reais, corajoso. você é covarde. É o livre-arbítrio. Ou então é o olhar do outro. De repente, correr do outro A é definição uma atitude de do- coragem para alguns, para não ser morto, e de covardia para o outro, que Sim. acho que ele deveria enfrentar, né, um grupo armado, né, e morrer e virar Marte. Veja como é que nós estamos falando de uma coisa simples do dia a dia, né? A gente para pensar e vai longe. Então, o que a gente conhece da gente mesmo, como ser humano adulto, todos nós somos?
A Ana Lara que ainda está aprendendo com a família. E como é que a gente trabalha com os nossos desejos? A gente é livre para escolher, né, limitar esse desejo para que ele não vire necessidade. Dentro do desejo, quando ele vira necessidade. O desejo de comer um chocolate. Não tem aqui. Bota perto. Mas aí se aquilo for aumentando, vira uma necessidade, você sai à noite e vai procurar um lugar que tenha, porque às vezes você necessita do chocolate. E para tantas coisas a gente faz isso. Era só um desejo. Mas se virou necessidade, aí é questão patológica. E controle que a gente tem do desejo. E quem é que não deseja? O desejo é limitado também, né, Pérez? Porque a gente depende do outro, depende do dinheiro, do horário do filho, você pode viajar hoje. Mas ele vem. Então, Aí já são os fatores limitantes. Mas que ele vem, ele vem. vem. Né? Mas Aí o livre-arbítrio é que vai dar vazão, né? Ou vai limitar para que não aconteça e depois estoure o cartão de crédito. Mas eu acho que o desejo ele é limitado quando a gente tem consciência para limitá-lo. O desejo por si só não é limitado. Ah, eu não tenho dinheiro, eu roubo. Ah, eu quero que a pessoa não quer, eu mato. Aí, mas quando eu consigo pôr limite no que eu desejo, aí sim ele tem limite. Se ele não tem limite, A gente coloca. a gente tem que colocar. Por quê? Isso é livre-arbítrio. E início nós éramos só desejo, né? Só Só instinto. instinto. Deu Eu vontade, acho que o faz. desejo é ilimitado. E o que é limitado são as escolhas. E dá vazão ao desejo ou não. Porque o desejo, ele vem assim. É do humano. O desejo. Aí, depois, eu racionalizo e eu faço as escolhas. Ou não. Não? Ou não, mas depende da as pessoa. pessoas dependem dos desejos. Depende da pessoa. É uma bola. Se esse desejo está. O negócio é muito complexo. Esse desejo ele está alimentando o ego ou o espírito? Depende. Depende de quem. Depende do desejo. Depende do desejo. Então, o livre-arbítrio seria essa porta. Temos várias portas para adentrar, mas tem uma que tem um tapete amarelo ali, uma tem um tapete vermelho. Atrai a gente para essa porta. E aí a gente fala o quê? Eu não queria dar desculpa, né? Alguém me levou, né? Foi o espírito, foi o obsessor. Mas a gente atrai pelo consciente ou pelo inconsciente as coisas que nos acontecem. É isso que o Espiritismo explica. Podendo aceitar ou não. Mas é isso. Vou pensar, tudo que me aconteceu até o dia de hoje, eu tenho que responsabilizar quem? Eu. A mim mesmo. De uma forma ou de outra eu atraí. E se eu não estou concordando com as coisas ruins que aconteceram, que não deveriam ser atraídas, já é um ganho. Senão que eu já estou pensando mais, de uma outra maneira. Porque a gente repete pensamentos de outras existências. Porque a nossa tendência é repetir a reencarnação. E quando aquilo já começa a incomodar, a gente vê que já está mudando um pouquinho. Né? Não vou errar 100% igual na outra, só 90%. 10% já é bem. Não parece muito bem. E a superconsciência? Já ouviu falar de superconsciência, doutora? Não. Primeiro, a gente tem que se conhecer, autoconsciência. A gente se conhece o suficiente para entrar em determinado lugar e não ser tentado. Podemos entrar em vários lugares e não sermos tentados a fazer e depois vai arrepender. Acho que não. A gente tem uma tendência muito forte de ficar na nossa zona de conforto. Isso nos impede de se Você está no autoconhecer. lugar, né, numa roda de conversa, todo mundo falando de alguém, você não vai falar de ninguém. Depende do Autoconsciência. Tem lugar que você olha e fala assim, ai Jesus, perdão. Já falei. Vai olhar, já foi.
Né? Será que o nosso pensamento não tem sido automatizado? Por isso que nós não paramos para pensar o que a gente pensa. A gente vira um robozinho, todo dia acorda, vai para o mesmo lugar, faz as mesmas coisas, e aí depois esquece se fez, volta para ver se fechou o gás, fechou a porta. Né? Porque você faz sem pensar, já está automatizado. Ele é incrivelmente rápido. Tem hora que você fala, nossa, para, não tinha pensado, agora eu pensei. Ele é rápido, ele atropela, o seu pensamento te atropela. Então eu acho que é inconsciente. Muitas coisas a gente vai e pensa e de repente, por isso a gente se arrepende o tempo todo. Por isso a gente está o tempo todo refazendo. Porque é muito rápido. E a gente não dá conta de limitar. A gente não tem o hábito de educar o pensamento com uma meditação, com uma respiração, com uma oração. A gente quer fazer o que todo mundo está fazendo. É a falta da vigilância, O né? conceito de pensamento é o macaquinho bêbado pulando de um galho em galho. Né? Não dá para parar o bicho. É mais confortável, né? Fazer o que todo mundo está fazendo. A gente vive mais na subconsciência do que na consciência do que a gente está fazendo. A gente tem consciência dos nossos atos? Apenas. Se tivesse, a gente erraria menos. É, ué, com certeza. Você erra, Raquel? Dá uma vontade esqueminha aqui, ó. Você tem um pensamento mal direcionado, à direita lá, começa a ter uma viciação mental, ou seja, a gente tem uma monoideia, pensa todo dia as mesmas coisas, começa a se perturbar, entrar em conflito e começa dificuldades emocionais que a gente criou lá em cima no pensamento mal direcionado. Olha o que a gente faz com a gente. Né? Como direcionar os pensamentos, né? Como a gente é influenciado o tempo inteiro, vamos colocar pensamentos bons na nossa cabeça. Como é que faz isso, Denise? Vigiando. Oi? Orando. É uma coisa que a Tem Lili que ter falou. disciplina, né? A Lili falou aqui no início. O que a gente tem na outra parede? Atrás dessa parede? Uma biblioteca com centenas de livros para colocar coisas boas na nossa cabeça. E hoje em dia tem o YouTube, né? YouTube. Mais acessível ainda, ver A palestra. palestra distrai, vai lendo, escrevendo, coloca coisa boa para dentro. Né? Agora fica, antes de dormir, vai ver o jornal, você vai ter pesadelo, alguém vai te dar um tiro, vai cair um míssil na sua cama, você vê o jornal antes de dormir. Então faz uma leitura, né, o evangelho, faz uma oração, relaxa, respira, vai ter um bom sono. A gente pode cuidar da gente. Então podemos ter pensamento disciplinado pela vontade equilibrada, vai levar a sentimentos elevados até chegarmos à superconsciência, pensar acima do terra-terra, que é a nossa meta. Ou não? Tem que ser. Né? Estamos caminhando para isso, por isso que a gente vem aqui toda semana, para ajudar também. Para não esquecer. Né? Para não esquecer. Para não esquecer. Mas É isso mesmo. Né? As religiões existem para isso. No dia que o homem for bom, não vai precisar de religião. Quando a gente estiver esquecendo, alguma religião tem que falar, ó, tem um caminho a seguir. O psicólogo Robert Adler, né, foi um dos criadores da psiconeuroimunologia, agora eles colocaram endo também, né, com o sistema endócrino. Então associou, né, mente, sistema nervoso, sistema imunológico, sistema endócrino. Diz que é um campo científico que investiga as ligações entre o cérebro, comportamento e sistema imunológico. Isso é ciência. E implicações que essas ligações têm para a saúde física e a doença. E a hipótese base deste modelo é que os estressores, né, psicossociais diminuem a eficiência do sistema imunológico, o que leva ao aumento de sintomas médicos com risco de doença. Estamos numa sociedade doente, de tantos pensamentos doentios que a gente coloca para dentro como verdade. A questão é essa, acreditar em tudo também é doença. Né? Como a Alessandra falou do avião, você fica com medo até de sair de casa. Né? Até hoje tem gente que depois da Covid não saiu de casa por causa disso, medo. O medo vai paralisando a pessoa. E aí dá síndrome do pânico, você começa a passar mal, né? Começa a tomar remédio, vicia no remédio.
Está acontecendo isso com a sociedade. E nós somos a sociedade. Como que a gente pode ser diferente no meio disso tudo? Né? Será que precisamos mesmo de remédios para dormir, para acordar, para ansiedade, para isso, para aquilo? Ou a gente se viciou também, né, em algo mais simples? Fala, psicólogo. Não, eu fiquei pensando até, você pensou nesse sentido, mas eu pensei nas pessoas que acabam entrando nesse ciclo, porque são as pessoas que são excluídas, que são discriminadas, que sofrem por essa estrutura social que nós temos. O que nós estamos fazendo para proteger essas pessoas? Para não ser um estressor psicossocial na vida dessas pessoas. E começa na família. A nossa família é acolhedora? Fulano. Mas a gente Não, mas- a gente virou um consenso, né? Nós estamos fazendo a terapia em grupo. Então vamos falar de Jesus. Jesus é Pai. Joga para Jesus. Tá? Jesus fez o jovem rico pensar. Ele só queria ganhar o reino dos céus. E para isso, ele, como judeu, estava lá conhecendo a Torá, os 10 mandamentos, procurando colocar em prática. Mas sempre tem uma coisinha que fica para trás. Qual era essa coisinha dele? O que faltava? Vender os teus bens, dar aos pobres, e aí ganha um tesouro no céu. Aí você pode me seguir. E aí dói. Né? É a hora que pega o calcanhar. Mexer no bolso. Mas cada um de nós tem algo que Para não o jovem quer. rico, né? Mas tem outras pessoas que têm outros valores mais importantes. Para mexer na ferida. O que é que a gente não quer deixar? Às vezes a gente não é nem a riqueza, determinados pensamentos que a gente não quer deixar de lado. Né? E a gente se torna escravo do pensamento. Aí chega a algum lugar e fala, você tem que pensar diferente. Dói. Né? Você tem que parar de pensar que o mundo é só para você. Que você vai resolver os problemas do mundo. Né? A gente tem que ouvir isso. Você não é tão forte como pensa. Jesus não conseguiu, não vai ser você. Mas o que é que a gente já consegue fazer que está seguindo Jesus? Vir aqui é uma opção, já é um sinal. Né? Estamos vindo na casa de Jesus e ouvindo coisas que o nosso inconsciente está absorvendo. E aí nós temos o Espiritismo como Evangelho redivivo, volta Jesus a nos convidar, né? Só que é uma religião onde ninguém vai fazer nada para você. A religião da autonomia, né? Cada um sabe o que tem que fazer. Agora tem a opção de fazer ou não. Só não pode reclamar depois. Você viu que ia chover, veio sem guarda-chuva, vai tomar chuva. Está frio, você não trouxe blusa, vai sentir frio na volta. Coisa de humano. E essa parte também é muito interessante, que eu sempre gosto de falar dela. Né? O mentor de Chico Xavier, o Emmanuel, já foi como nós, cheio de dúvidas, cheio de erros, cheio de orgulho. Né? Como ele foi um senador muito orgulhoso, quando ele foi conhecer Jesus pela primeira vez para pedir a cura para sua filha Flávia, ele dá de cara com Jesus, começa a tremer, né? Quase desmaia, coisa que também nós faríamos, até o Luiz perguntou segunda-feira, né? O que nós faríamos se encontrasse com Jesus. E Jesus diz a ele, né? Não venho buscar o homem de estado, né? O orgulhoso, que é superficial, né? Que só vai quebrar esse orgulho com séculos de sofrimento para poder começar a enxergar e olhar para cima. Mas eu estou atendendo às súplicas de um coração infeliz e oprimido por causa da filha doente. Então agora, né, depois de muito tempo, você encontra hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a sua vida. E ele está falando para nós. Hoje pode ser o ponto de regeneração de toda a nossa vida. Quer ou não? É de cada um, livre-arbítrio. E aí Jesus fala para ele, está no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. E
Claro que ele aproveitou muito tempo depois. Olha lá, ele tinha 1 minuto, você tem 1 minuto com Jesus para seguir. Nesse 1 minuto glorioso, se conseguir utilizar a tua liberdade, olha a apresentação do livre-arbítrio, porque Jesus não impõe, ele propõe. Deus não dá nada, oferece. A gente é que pega. Então isso é outra diferença do Espiritismo, né? Não é Jesus que salva. A gente se salva seguindo Jesus. Não fica esperando que ele venha resolver meus problemas, que o sangue dele tem poder, que não é assim não. O Espiritismo não, respeitamos quem pensa assim. Né? Então, sua liberdade para que seja ele em teu coração doravante um cântico de amor, de humildade, de fé. Falar de humildade com orgulhoso dói. Na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, se você não quiser me seguir. Né? Por isso que Deus não fica magoado com quem é ateu. E agora os religiosos estão querendo, né, tomar as dores de Deus, de Jesus, porque não quer acreditar nele. Acreditando em Deus ou não, o amor dele é o mesmo para todo mundo. Jesus é a mesma coisa. Não precisa ser cristão para Jesus amar, porque não tem barganha. Esse é o nosso amor, não o dele. Agora, enquanto espírito, o que eu estou fazendo com esse livre-arbítrio que eu conquistei depois de passar por um estágio animal, onde o animal tem pouca escolha. A gente já tem uma escolha maior, até de planejar o amanhã. Que tipo de planejamento que eu faço para a minha vida em espírito? Porque na matéria é ter o que comer, ter onde morar, né? Ter o que comprar. Agora, em espírito, que é uma coisa que não vai acabar no túmulo, qual é o meu planejamento? É esse que é o instrumento da evolução para o nosso destino. Qual é o nosso destino? Valendo 1 milhão. Ser perfeito. Ser perfeito, como Jesus. Ser perfeito. O que é ser perfeito? O que é ser perfeito? Hã? Ele não sabe porque não é? Jesus é perfeito? Qual a diferença dele para gente? Jesus para gente. Uma caminhada, né? Uma caminhada, só o espaço. Qual a diferença entre Deus e nós? Jesus e nós? Evolução. Sim, por que ele evoluiu? Que ele usou o livre-arbítrio. Amor. Quem ama como Jesus evolui e é perfeito. Só isso. A nossa carência de amar. Tanto é que quando é que a nossa vida fica boa? Quando a gente está amando alguém. Ou quando a gente ama. Ou alguma coisa, uma causa. Tem que doar. É de dentro para fora. Pensa, só que para a gente, como a Alessandra falou, ainda não dá nem para calcular o que é esse amor. Nós já conseguimos fragmentos. O nosso amor, ele é gostar um pouquinho. E já me ama. Sim. Então, nosso destino, ó, só para o dia a dia. A gente tem uma leve noção do que é esse amor quando a gente se torna mãe. Sim, pai tá. O filho é isso, o filho é para estimular o melhor de nós. Mesmo que nem sempre faça o que a gente gostaria, mas ele não tem que ter um bom comportamento para eu amá-lo. Eu amo por ser meu filho. Aí quando eu tirar esse meu, eu entendi o que eu amo. O problema do amar meu filho é que eu ponho o meu. Né? Tem que amar o filho dos outros pais também. Nós vamos chegar lá. Continue vindo aqui toda quarta-feira e acelera o processo. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, capítulo 17, item 7, vai dizer que o nosso destino nessa existência é cumprir o dever. Né? Ninguém pode fazer dever de casa.
O dever é difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração e do mundo. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante do sofisma da paixão. Então, o aguilhão do eu é porque não estamos cumprindo com os nossos deveres. Né? Então, quando a gente estudava, não fez o dever de casa, tem alguma sanção. Vai ajoelhar no milho. E lembrando que Paulo também nos fala do livre-arbítrio. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Aí entra a limitação do livre-arbítrio, né? O controle. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Vós fostes chamados à liberdade, irmãos, falando aos Gálatas, entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas pela caridade colocar-vos a serviço uns dos outros. E aqui a gente tem a resposta. A gente só tem livre-arbítrio para colocar a serviço do outro. Ter a liberdade de ajudar para servir a Deus. Mas a gente tem, né, o vício, o hábito e o comportamento de servir a si primeiro, para depois pensar no outro, se é que vai pensar. Então, seguir Jesus é um livre-arbítrio. Pode seguir ou não. Ele continua nos amando. E o que o Chico Xavier nos fala? Teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Consciente ou inconscientemente. Esses aqui conseguiram. Allan Kardec, Emmanuel, Bezerra de Menezes, Chico Xavier. Está mais clarinho aí, é o espírito. Eu falei. Isso aí, quando ele era Públio Lento, ele tinha essa forma e assim que ele se mostrava ao Chico Xavier. E vamos ler, livro espírita. Voltando ao nosso cientista lá, o que ele falou? Que é genético e ambiental. Tirando o genético, colocando o espiritual, ele está certo. A gente escolhe de acordo com o ambiente onde a gente se encontra. Por isso que nosso livre-arbítrio é limitado por uma série de fatores. Mas a gente pode escolher dentro das nossas possibilidades. Estamos sabendo escolher um caminho melhor para nós? Plantando flores ou jogando espinhos para a gente pisar? E na dúvida, Evangelho. Evangelho é o roteiro de vida. Quem não sabe para onde ir, ali está o roteiro. Tudo bem? Não saem incomodados? Deve ser. Onde vem na reforma é sair incomodado para querer reformar. Senão, se a casa estiver tudo certinho, ele não faz uma reforma. Tem que trocar o piso da casa. Ó, foi um buraco aqui. Alguém gostaria de fazer a prece? Conversar com Jesus? Aí falar igual falou para o Paulo Lento. O seu momento é esse. Minuto glorioso. Seu minuto glorioso de conversar com Jesus agora. Emmanuel falou que daqui 2000 anos. Depois, daqui a 50 anos. Não, você já estava começando. Né? Ô, Maria, não quer conversar com Jesus? Está sendo gravado aqui, ó. Vou mandar para ele agora. Ele está assistindo lá da nuvem. É isso aí. Nessa alegria de estar sentindo a tua presença conosco e recordando as tuas palavras de amor, que nos quer sempre próximo de Ti, por isso o Teu amor nos atrai. Queremos juntos agradecer por esse momento de nossa existência, para pensar na própria vida, para onde estamos nos dirigindo, esquecendo que a única direção, o único sentido é ir em Tua direção, e saber que nos acolhe, nos espera todos com os braços abertos, sorrindo na certeza da nossa vitória. Mas essa alegria que nos une, essa fraternidade, que nos une, essa amizade, nesses fluidos que estamos percebendo no ar, juntamente com os amigos que estão presentes, queremos que seja conduzido
naqueles lugares onde as pessoas esqueceram a fraternidade, esqueceram que somos todos irmãos, filhos de um só Deus, e promovem guerra, destruição e morte, que possam receber como uma chuva de bênção, de flores e de esperança, que tudo passa e a morte não existe. Tudo é aprendizado e caminhamos sempre para Ti, agradecendo nesse momento.